Bom dia, irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, entrando no dia de número 148, para a glória de Deus. E hoje, no Antigo Testamento, estaremos terminando o livro de 2 Reis, lendo os 3 últimos capítulos, o 23, o 24 e o 25. E depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 ao 39, certo? A leitura sempre é feita de modo alternado, o Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Tudo bem? Hoje, 28 de outubro, são 9h40 da manhã, e estamos aqui para gravar mais um vídeo, graças a Deus. Aguardem, logo mais estarei posicionando a webcam para nós começarmos a leitura, fazendo antes uma oração, como é sempre de costume. Pegue a sua Bíblia e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Queremos te agradecer por mais um dia estar aqui diante da Tua palavra para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, por esta manhã. Que o Senhor venha repreender toda interrupção humana ou espiritual e que possamos sair daqui vivificados, meu Senhor, mais fortes contra o pecado perante essa Tua poderosa palavra. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe esta leitura, a vida de cada leitor, cada leitora que está acompanhando este projeto e torcendo para que possamos terminar a leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Graças a Deus, já estamos no dia de número 148, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, meus amigos, capítulo 23, segundo livro de Reis. Capítulo 23 tem como subtítulo: Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Versículo 1 fala: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derribou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor,
perto da câmara de Natameleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizera Manassés, os dois átrios da casa do Senhor, e, esmigalhados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarote, a abominação dos sidônios, e a Quemos, a abominação dos moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel, juntamente com aquele altar, também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor que apregoara o homem de Deus quando apregoou estas palavras. Então disse: Que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: É a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse: Deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. De Magisto também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinham praticado em Betel. E sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira, ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: Também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: Estará ali o meu nome. Ora, o mais dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele, o matou em Megido. E seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém.
e a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai. Ele mudou o nome de Jeoaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fintou a terra, para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra, para o dar a Faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Vamos agora para o capítulo 24, o penúltimo capítulo. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não o quis perdoar. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até ao rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia o levou preso, no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Glória a Deus, vamos agora para o último capítulo, terminar o livro de 2 Reis, capítulo 25. Versículo 1 fala: E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém
ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos estes utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá,
no mês duodécimo, aos 27 do mês, Évil-Merodach, rei de Babilônia, libertou, no ano em que reinou, a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Lhe falou benignamente e pôs de seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Leitura do livro de 2 Reis concluída, certo? Amanhã nós iremos começar o livro de 1 Crônicas, que são resumos do que nós já lemos, certo? Algumas histórias mais detalhadas. E amanhã nós começaremos para a honra e glória do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós estávamos lendo o livro de Lucas. Ontem nós lemos o capítulo 8, certo? Capítulo 8. E lemos até o versículo 21. Aqui, Lucas 8. Lemos até aqui o versículo 21, sobre a família de Jesus, né? Então, vamos terminar aqui Lucas capítulo 8, do versículo 22. Aliás, não vamos terminar, viu? É do versículo 22 ao 39. Terminaremos o capítulo 8 só amanhã. Então, vamos lá. Lucas 8, 22 até o versículo 39. Tem como subtítulo: Jesus apazigua a tempestade. Versículo 22 fala: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro do lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam, então, o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou.
E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída com sucesso. Vamos aqui orar. Pai, muito obrigado. Mais um dia de leitura concluído com sucesso para a honra e glória do teu nome. Que a tua palavra venha fazer a diferença na nossa vida. Que possamos não ser somente leitores, mas praticantes, meu Pai. Abençoa grandemente a vida de cada um que está engajado, acompanhando este projeto e buscando, meu Pai, sabedoria, graça e misericórdia pelas tuas escrituras. Nos dá uma vida também de oração, meu Pai, nos fortalece para que possamos praticar, Senhor, o jejum para fortalecer o nosso corpo e abençoa grandemente a nossa vida e a nossa casa. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, leitura concluída. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 148, segundo o livro de Reis, lemos os capítulos 23, 24 e 25. E aí, Novo Testamento, Lucas 8, do versículo 22 ao 39. Hoje são 28 do 10, 2025. Muito obrigado a todos. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para começar um novo livro, o livro de 1 Crônicas, e continuar o livro de Lucas. Até mais.